Olá, pessoal! Hoje o tema do nosso podcast é procrastinação do sono vingativa. Quem nunca, né? O que é isso? Na verdade, para quem nunca ouviu falar e talvez até faça. É um fenômeno onde as pessoas que se sentem que não têm um controle sobre a vida diurna, ela se recusa a dormir cedo, por opção, para recuperar um senso de liberdade aí durante a noite. Em outras palavras, é o seguinte: você trabalhou um monte durante o seu dia, várias pressões, agendas, horários, e faz isso, e vai para lá, e faz não sei o quê, enfim. Aí chega a noite, que é o horário do seu repouso, seu descanso, dá tipo assim, uma revolta. Você, ai meu Deus, fiquei fazendo várias demandas e eu. Aí é aquele momento que você quer ter um controle, uma liberdade maior, aí você vai escolher alguma coisa para fazer à noite, que pode ser N coisas, mas ultimamente qual que as pessoas escolhem mais, né? É ver as telas do celular, assistir série de TV, e isso vai comprometendo o seu sono. É lógico que eu tô falando aqui não é de situações esporádicas, né, que a gente faz aí no final de semana, uma vez na semana, não. É um padrão repetitivo de todas as noites praticamente acontecer isso. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é um olhar da medicina chinesa do que isso significa aí para o nosso corpo físico, quando a gente tem essa procrastinação do sono vingativa. Para a medicina chinesa, isso aí não é apenas uma falta de disciplina, é um desequilíbrio mais profundo entre as nossas energias que todos nós temos, o Yin e o Yang. E correlaciona aí também com os nossos órgãos que acabam se desarmonizando, principalmente os órgãos que se relacionam com a nossa parte psíquica. E eu vou estar aprofundando aqui para vocês essas situações para a gente entender como isso acontece no nosso corpo. Muitas vezes a gente acha que a procrastinação do sono, né, vingativa, é apenas um hábito ruim ou uma falta de disciplina. Mas se a gente olhar de uma forma assim mais profunda, o que está acontecendo é uma verdadeira guerra civil aí dentro do nosso corpo. E hoje eu vou querer te mostrar como essa vingança contra o relógio à noite acaba destruindo, acaba danificando o nosso corpo físico e envelhecendo as nossas células antes da hora. Para vocês entenderem melhor, imagina o corpo como um smartphone. Então, o Ding, que é a nossa essência vital, ele mora no nosso rins. Quem que é o Ding mesmo? O Ding é aquele pacote de energia, ou seja, a sua bateria do telefone, que vem com o telefone, então, ou seja, vem com você, tá? E você tem ali 100% de bateria quando você compra ele novinho, quando você nasce, e cada telefone tem um tempo de bateria, né? Tem uns que vão durar 2 anos, tem outros que vão durar mais, enfim, assim é o nosso corpo. A bateria tem uns que vão durar 80 anos, outros 100. Enfim, o DIN é aquele pacotinho que você recebe da quantidade de anos que você vai viver. Eu tô falando de uma forma mais assim, simples, né? Porque é mais profundo que isso. Mas pra gente entender a lógica geral. Bom, então o que acontece? Quando você gasta essa energia durante a noite, que é para você repor, você gasta quem? Essa bateria. Quando você se recusa a dormir para ficar no celular ou assistindo série, por opção, você está forçando o seu sistema físico a funcionar como se fosse num modo de segurança. Por quê? Porque à noite é o momento que ocorre a renovação da sua energia Yin. E o Yin é um combustível fluido que vem do nosso descanso. Então, durante o dia você gasta o Yang e à noite você tem que repor
aí essa energia yin. E o corpo, como não está tendo essa recuperação desse yin à noite, começa a queimar quem? O nosso Jing, aquele pacote que você recebeu quando você nasceu, de energia vital. O problema é que esse Jing não é infinito. Então, cada madrugada que você rouba da sua noite é uma parcelinha aí, mesmo que pequena, mas pensa isso todos os dias e durante anos, de vitalidade que você tira do seu futuro. Fisicamente, isso se manifesta, por exemplo, com dores lombares, sem uma causa aparente, principalmente uma dor cansada nas costas, zumbido no ouvido, queda de cabelo. É claro que esses sintomas também têm relação com outros tipos de diagnóstico. E cada pessoa é uma, mas falando de uma forma geral, esses sintomas se relacionam com uma perda da nossa vitalidade também. Agora, olhando mais para os nossos órgãos, você vai direcionar a sua visão aí para o nosso fígado. Na medicina chinesa, o fígado, ele abriga quem? A alma etérea, que é responsável pelos nossos sonhos, é responsável pela nossa capacidade de planejamento, tem relação com depressão também, né? Quando ela não está em equilíbrio. Então, durante a noite, o que acontece com o fígado? A gente diz pela medicina chinesa que o sangue retorna ao fígado, ou seja, o sangue acaba tendo maior quantidade no fígado durante a noite para ser purificado. Então, entre 1 e 3 horas da manhã é o horário, a gente fala o horário, cada órgão tem um horário pela medicina chinesa, mas é o horário de pico desse órgão, entre 1 e 3 horas da manhã. Então, se você ainda está acordado, com a mente agitada e as luzes das telas aí batendo na sua retina, esse sangue, ele não consegue voltar, entre aspas, tá, para o fígado e renovar esse órgão. Qual que é o resultado físico disso? Você pode acordar mais com os olhos secos, a visão fica mais turva, você tende a ter uma rigidez muscular maior, você pode ter uma tendência a acordar mais deprimido, né? Parece que você foi atropelado por um caminhão quando acorda. Sem o descanso do fígado, o seu sangue fica, vamos dizer assim, parado. Ele não teve aquele movimento. É por isso que a procrastinação do sono, ela gera o quê? Uma inflamação sistêmica também. Sabe aquela sensação de estar exausto, mas com o coração acelerado? Você tá cansada, mas seu coração tá ali, tipo, vamos lá, vamos fazer, não sei o que lá. Você fica naquela agitação, mas você tá cansada, mas também não consegue desligar. As pernas ficam lá balançando. Isso o que é pra gente? É um calor vazio. Porque o que acontece? Como você não nutriu o yin através do seu sono profundo, o yang, que é uma energia mais de calor, de fogo, ele fica o quê? Solto. Ele sobe. O calor tende sempre a subir, mas sobe de uma forma descontrolada. Sobe para que região que ele ataca mais? Cabeça, pensamentos e a região do peito. Então, aquela a sobrecarga que você sente mental, agitação mental, aquela palpitação no peito. E isso acaba, consequentemente, com o tempo, sobrecarregando quem? O seu sistema cardiovascular. Então, ao longo do prazo, essa vingança noturna, ela se transforma em quê? Em palpitações, sudorese noturna, uma imunidade que nunca consegue se estabilizar, porque a sua defesa, o Wei Qi, ele nunca consegue descansar de fato. Ele sempre está em estado de alerta ali. E à noite, que é para descansar, não dá. Desculpa, gente. Vingar, então, assim, durante o dia, tirando o sono da noite, é o pior negócio que a gente pode fazer com a nossa saúde física. Você parece que está ganhando um tempo livre, mas na verdade a gente está gastando o quê? A nossa longevidade. O nosso corpo, ele não entende o conceito de maratonar a série. Ele entende o quê? Ele é mantido por o quê? Por ciclos de luz e sombra.
E isso é importante a gente ter em consciência que não é para eu deixar de fazer mais uma coisa legal na minha vida ou deixar de não fazer. É tendo consciência em que momento eu posso extrapolar mais, em que momento é melhor eu me preservar mais. E aí, eu quero deixar algumas dicas práticas para vocês aqui do que pode ser feito também para ajudar nesse processo. Por exemplo, escalda-pé é uma das coisas. Por quê? O escalda-pé, ele acaba puxando o calor da cabeça, que é uma energia mais yang, para os pés, que é mais yin. E isso ajuda a equilibrar o excesso de atividade mental, acalmar você. E escalda-pé pode ser feito de N formas, do jeito que você se sente mais à vontade. Mas o que é o principal ali? A água quentinha, né? Os pontos que são interessantes, por exemplo, é o pericárdio 6, que você pode estar massageando. Como é que eu acho esse ponto? Esse ponto você acha pegando 4 dedinhos da sua mão e colocando sobre o seu outro braço, na parte interna do braço, a partir da dobra do punho, tá? Aí você vai achar entre os tendões ali um pontinho mais dolorido, mais chatinho que você sente com a pressão e ficar massageando esse ponto, porque ele acalma muito o nosso coração e nosso Shen. Alimentação. O que é importante? A gente já sabe muitas coisas sobre alimentação, mas só para refrisar aqui com vocês, alimentos de característica muito picante, cúrcuma, pimentas mesmo, cafeína após as 5 horas da tarde, porque isso aquece muito a energia do seu fígado e acaba também desestabilizando a sua noite. E aí, gente, eu quero deixar aqui para vocês também uma dica, né? Eu fiz um e-book, né? É gratuito, simples, né? Um guia, na verdade, sobre como nutrir a nossa energia vital. E se você tiver interesse, vai lá no meu Instagram, @kibo_mtc, lá no link da bio, tá ali para você baixar e fique à vontade para você tá entendendo um pouquinho mais de medicina chinesa, aprofundando alguns conceitos e colocando isso em prática na sua vida. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.